Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao nosso canal, meu e de vocês. Mas me digam, quem assistiu aos 3 últimos vídeos sobre serviços de transportes? Quem viu, gostou? Quem não viu, melhor dar uma olhadinha para entender o tema de hoje, certo? Continuando com esse tema, após 3 vídeos, hoje eu vou falar sobre redespacho e subcontratação nos serviços de transportes. Assistam o vídeo até o final, porque é bem interessante e dá continuidade aos 3 vídeos anteriores, certo? Eu confesso que tive que estudar muito para fazer esses vídeos para vocês, mas me apaixonei pelo tema. E agradeço a Nanda, foi quem sugeriu o tema transportes. Obrigada, Nanda. E vocês podem sugerir, que eu vou me esforçar para fazer os vídeos para vocês, ok? Eu vou mostrar a legislação e vou explicar passo a passo o que é e como é redespacho e subcontratação, certo? Mas antes disso, aquele apelo básico. Deixem o like, ative as notificações, se inscrevam no canal, compartilhem. Pessoal, eu preciso de 4.000 horas de exibição. Eu tenho 2.300. E para chegar aos 4.000, conto com vocês, ok? Então, vamos lá ver o conteúdo? Bora? Alguns conceitos bem rapidinho. O que é frete? É o valor que se paga por um transporte de mercadorias ou equipamentos de um lugar para o outro. Simples. Remetente é a pessoa ou a empresa que promove a saída inicial da carga, ou seja, um fornecedor, né? O destinatário, a pessoa a quem a carga é destinada, ou seja, o cliente, né? Comprador. E o tomador do serviço? Tomador do serviço é o contratante responsável pelo pagamento do serviço, pelo pagamento do frete. Pode ser o remetente ou o destinatário. Isso depende de acordo entre eles. Eles vão acordarem quem vai pagar o frete. Origem do tributo, né? No estado onde se iniciou a prestação do serviço, no lugar da coleta, lá onde vai se embarcar a mercadoria. O destino, onde entrega a carga, o bem ou a mercadoria. Redespacho nos serviços de transporte. O redespacho se dá quando uma transportadora contratada, vamos chamar de contratada A, resolve contratar a transportadora B, vamos chamar de transportadora B, para transportar a mercadoria de parte do trajeto. É um contrato entre eles, né? Em qualquer etapa do percurso. Exemplo, a transportadora A coleta a mercadoria em Goiás e leva até o Tocantins, é a primeira etapa, e contrata outra transportadora, a B, para entregar a mercadoria na Bahia, a segunda etapa, destino final da mercadoria. O redespachante é a transportadora A, né? Contratante do serviço. O redespachado é a transportadora B, contratada para transportar a mercadoria até o final. Como emitir o CTE? O que é CTE? É conhecimento de transporte eletrônico. É a nota fiscal do frete. A transportadora A, que é aquela primeira transportadora, que coleta a mercadoria na origem, deve emitir seu CTE, sua nota fiscal, informando o local onde vai coletar a mercadoria e o local onde haverá o primeiro desembarque, o redespacho. O DACT acompanha a mercadoria. DACT é um resumo do CTE. O CTE ele é só online. E
No despacho da mercadoria, emite-se o DACT, que é um resumo para acompanhar a mercadoria. A transportadora B, que recebe a mercadoria na última etapa, emite outro CTE. Ela vai receber a mercadoria para terminar de levar, ela vai emitir também um CTE, né, informando que se trata de redespacho, sem destaque do imposto, né, do ICMS, e mencionando a transportadora A que a contratou, assim como as informações de transportes na primeira e segunda etapa, né? Todos os dados daquela primeira e da segunda etapa vai constar também no CTE emitido pela transportadora B, o segundo CTE, né? O DACT também, nessa etapa, acompanha a mercadoria até o destino final. Então, junta-se o DACT da primeira com o DACT da segunda e leva junto com a mercadoria. O convênio ICMS 6/89 e o ICMS Tocantins, no artigo 187 a 187C, trata da emissão do CTE. Interessante que vocês leiam para vocês entenderem tudo isso aqui, né? Mas vocês perceberam que a transportadora A vai coletar a mercadoria, fazer uma nota fiscal, o CTE, né? Mencionando a transportadora B, né? Com destaque do imposto e acompanha a mercadoria. Quando a transportadora B recebe, ela faz outra nota fiscal, né? Outro CTE para acompanhar a mercadoria com os dados do CTE da transportadora A, mais os dela, e emite o DACT, que também acompanha a mercadoria até o destino final. Redespacho intermediário. Vocês perceberam que lá no redespacho nós tivemos duas transportadoras para transportar a mercadoria. No intermediário, haverá uma terceira transportadora, né, que chamaremos de transportadora C. Ou seja, quem levará a mercadoria até o destino final é a terceira transportadora, transportadora C. Neste caso, a transportadora B emite CTE também, sem dados do remetente, ou seja, aquele fornecedor, aquele vendedor já não vai constar mais no CTE desta transportadora B, olha, nem o remetente lá da mercadoria, certo? Só vai constar os dados das transportadoras, né? E só constará os dados da primeira e da terceira transportadora, sem destaque do ICMS também. Vocês vão entender mais à frente essa questão do destaque. Como eu expliquei, o CTE é o conhecimento de transporte eletrônico, que é só online, e o DACT, que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico, e é o CTE físico, que acompanha a mercadoria, impresso. No ICMS Tocantins, artigo 186C, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vocês vão encontrar sobre redespacho intermediário. Leiam. ICMS sobre o redespacho. No caso de redespacho e redespacho intermediário, o redespacho foi aquele lá das duas transportadoras, né? E o intermediário, as três transportadoras. São pessoas jurídicas distintas, essas transportadoras, cada uma prestando serviços contratados, portanto, em ambas haverá incidência do ICMS. Mas aí vocês me perguntam, mas Neide, você disse lá que era sem destaque do imposto. Tá, o CTE é sem destaque do imposto, mas o ICMS deverá ser pago para o estado da coleta, né? O imposto é sempre devido no estado da coleta, no local da coleta. Então, esse CTE aqui do redespacho vai ser sem destaque. Por quê? Olha, entretanto, o recolhimento é de responsabilidade da redespachante, a transportadora A. Ela vai pagar o imposto das três transportadoras, se for o caso no caso de intermediário. Das duas, se for no caso do redespacho, certo? Porque ela é a responsável. Entre a
remetente, o fornecedor e a transportadora, os dois é que tem negócios, contratos, né? Então, ele tem a obrigação de recolher o ICMS tanto do redespacho como do redespacho intermediário por substituição tributária. Quando a mercadoria for sair lá no local da coleta, a transportadora A faz os impostos de todo o percurso de todas as transportadoras que forem prestar o serviço e ela recolhe a transportadora A e repassa para o estado da coleta, entenderam? Por isso, o CTE das outras transportadoras é sem destaque do imposto. Elas vão constar somente o valor do frete do percurso que ela está fazendo, entenderam? O CTE emitido pela transportadora A é no valor cobrado do tomador, com destaque do ICMS. Ou seja, quem vai pagar o frete, né? A transportadora A vai emitir o CTE com valor total, porque ela que tem um contrato com o tomador, que pode ser o fornecedor, pode ser o cliente, né? Então, atenção na hora, né, que forem fazer o DART. O CTE, ou melhor, o CTE, né? O CTE emitido pela transportadora B é no valor cobrado pela parte do serviço que a transportadora B prestou, né? Sem destaque do imposto. Porque a transportadora A já vai pagar o imposto lá no início da coleta, ok? Subcontratação dos serviços de transportes. Subcontratação de serviço de transporte é aquele terceirizado pela transportadora A na origem. Ou seja, ela contrata o serviço, mas não coleta. E então, contrata a transportadora B para transportar da origem até o destino. No redespacho, quem coleta a mercadoria no início, na origem, não entrega no destino, né? Existem etapas ali que são feitas por várias transportadoras, né? No caso da subcontratação, a transportadora A contrata o serviço com o tomador, mas ela fala, eu não vou fazer esse serviço, então ela não coleta. E ela contrata uma outra para coletar e levar até o final. Entende? Então vai ser o trajeto todo por uma transportadora só. Neste caso, a transportadora B realiza o transporte do início ao fim. O CTE da subcontratação é de responsabilidade e emitido pela transportadora A, subcontratante, que destaca o valor total do serviço e o valor do ICMS da transportadora B, que deverá ser pago por substituição tributária. Também vai ser pago no início, quando a transportadora contratar com a B, a contrata com a B, ela não vai coletar a mercadoria, mas ela vai pagar o imposto dela e da B por substituição tributária. Temos um vídeo já neste canal que fala do transporte do ICMS por substituição tributária. Vale a pena conferir. A transportadora B está dispensada por lei da emissão do CTE. Entretanto, estará obrigada a emitir o CTE se a transportadora A exigir para controle contábil e de pagamento, ou a legislação do Estado, a unidade federativa, exigir. Também para controles internos da própria transportadora, né? Ou seja, a transportadora B não precisa emitir o CTE. Mas se a transportadora A exigir, porque ela tem que pagar esse frete para a transportadora B, como que ela vai provar o caixa? Como que ela vai fazer a contabilidade? Então, ela vai exigir que a transportadora B emita um CTE. Nesse caso, então, é exigido, é obrigatório, certo? E quanto ao Estado exigir, cada Estado tem uma legislação. Alguns exigem, outros não.
no estado do Tocantins, no artigo 176 do ICMS, parágrafo 6º, está a exigência da emissão do CTE subcontratação pela subcontratada, ou seja, a transportadora B também é obrigada a emitir o CTE, até mesmo se a transportadora A não exigir, mas pelo estado do Tocantins ela é obrigatória, tá? Então é interessante que vocês vejam no estado que você está emitindo um CTE, você está despachando uma mercadoria, né? Você está pagando o imposto do frete, o que aquele estado diz sobre aquele tipo de frete. Então, as diferenças entre redespacho e subcontratação são, né? No redespacho, o transporte é realizado pela transportadora A e parte pela transportadora B, até pela transportadora C, no caso do intermediário, né? Então, elas podem coletar a mercadoria, tanto a B como a A, não vai interessar. O importante é que, no caso do redespacho, o transporte é realizado por várias transportadoras. E na subcontratação, embora uma transportadora contrata com o tomador, a transportadora A, ela não vai fazer o serviço, ela contrata outra para fazer todo o serviço até o final. Entenderam? Por isso, é essa a grande diferença. Toda essa legislação que eu deixei aqui, olha, CTE, IDACT, ajuste CINEF número 9 de 2007, CTE, IDACT, ICMS Tocantins, artigo 186A e 188, no redespacho no ICMS de São Paulo, artigo 4º, inciso 2, letra F, é legislação que vocês precisam ler para vocês ficarem bem atualizados, bem conscientes do que estão fazendo, ok? Cada estado tem a sua própria legislação e antes que vocês façam CTE, que vocês terminem um contrato de frete, leiam a legislação primeiro. Em todos os vídeos eu ensinei como calcular o frete. Vou ensinar mais uma vez, né? Porque pode ser que alguém não tenha visto nos outros vídeos, mas precisam ver os outros vídeos para acompanhar os temas. Já teremos mais uns 2 vídeos sobre o assunto, certo? Então, vou ensinar mais uma vez aqui como calcular. O ICMS do frete é chamado de por dentro, ou seja, ele faz parte da base de cálculo do frete. Então, o que é isso? Você contratou um frete, né? Você pegou um frete para fazer o valor de R$1.000. Digamos que você tem aqui R$500 de custos e R$500 é o seu lucro. 100% é o valor total do frete, né? R$1.000, 100% do valor do frete. A alíquota interestadual para onde você está enviando, ou seja, do seu estado, do estado onde está saindo a mercadoria para o final da mercadoria, é 12%. Então, é 12% sobre o valor do frete. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que vocês vão entender. Aqui. Olha, vamos fazer esse frete então, de Goiás para Tocantins. Aqui é a origem, aqui o destino. Então, se uma mercadoria sai de Goiás para o Tocantins, a alíquota interestadual é 12%. E esses em cores é quando é o imposto de dentro do próprio estado. Quer ver? Olha. Vou mostrar aqui, ó. Tocantins para Tocantins, olha. Mas esse negócio aqui é meio complicado. Aqui, ó. Tocantins para Tocantins. 18%. Tá vendo aqui? Ó. Do Tocantins para o Tocantins, então, ou seja, as operações internas têm uma alíquota de 18%, ok? Voltemos.
Então, 12% é esse nosso exemplo, né? O frete, o ICMS do frete é por dentro, ou seja, embutido na base de cálculo. Então, se a alíquota é 12%, 100% menos 12% dá 88% do valor do frete, correto? Então, você vai pegar 1.000, né? Aí você vai fazer essa equação, 88 dividido por 100, vai dar 0,88. Então, você vai pegar os R$1.000, dividido pelo 0,88, vai estar igual a 1.136,36. Então, este é o valor do frete. Você embutiu o valor do frete, do ICMS, no valor do frete. Então, você não vai cobrar R$1.000 do cliente, você vai cobrar 1.136,36. Esse é o preço do serviço, porque você embutiu o ICMS na base de cálculo. Então, 1.136 aí vezes os 12% dá 136,36, certo? 136,36 é o ICMS relativo ao frete. Então, 1.136 menos os 136, que é o ICMS do frete, vai dar R$1.000 livre. Você continua tendo aqui os 500 de custo e os 500 de lucro. Entenderam? O CTE é destacado neste valor e o 136 do ICM. Agora veja se você não embute o ICMS no valor do frete. Veja o que acontece. R$1.000 é 100% do valor do frete, R$1.000. Alíquota interestadual 12%. Então você não vai embutir, né? Então você vai pegar os R$1.000, você vai fazer vezes 12% e vai pagar R$120 de ICMS sobre o frete, correto? Então 1.000 menos 120 dá 880. Você tira R$500 do seu custo, vai sobrar o quê? 320, né? Vai sobrar 380 livre, né? Você vai ter um prejuízo de 120, você não vai ter um lucro de R$500. Você vai ter só 880 livre. Você até pagou menos ICM aqui, olha. Ah, mas se eu não embutir, Neide, eu pago só 120 de imposto. Verdade, aqui você vai pagar 136. Só porque você embutiu ele para o cliente pagar. Nesse caso aqui, você não embutiu ele para o cliente pagar. Quem está pagando ele todo é você. Entenderam? Essa é a diferença. Muito cuidado ao calcular um frete para não levar esse prejuízo. Ok? Galera, bacana o tema de hoje, né? Pois é. Já são 3 vídeos, com este 4, mais uns 2 para frente ainda sobre o assunto. É necessário que vocês vejam todos os vídeos para vocês darem continuidade ao assunto. Mas além dos vídeos, se você quer aprender, se você quer trabalhar nessa área, você tem que ler a legislação para você ter firmeza, convicção de que sabe mesmo o assunto. E para isso tem que ler mesmo. E eu deixo os links aí embaixo para vocês lerem toda a legislação sobre isso e ficarem craques para trabalhar e trabalhar bem, ok? Então por hoje é só. Não se esqueçam, né, de deixarem o like lá, se inscreverem e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!